De volta com o Educador em Entrevista. Hoje eu converso aqui com a Thaís Caruano. Thaís, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um grande prazer estar aqui. Bom, Thaís, nessa questão da pandemia e conforme foi anunciado o auxílio emergencial, nós vimos uma busca tremenda aí pelo auxílio, o que gerou vários problemas, né? O inicial foi isso, o volume de busca muito maior do que esperado e uma busca também por pessoas que não tinham necessidade nenhuma do auxílio nesse momento. Com certeza, muitas pessoas se dirigiram até o banco, né, sem qualquer necessidade, porque na verdade havia todo um calendário, então muitas pessoas estavam na fila sem necessidade, e outra em razão de problemas que estavam no sistema. Esses problemas também eles foram sendo corrigidos, né, no decorrer do tempo, e muitas questões foram de sistema mesmo. O que acontece? Tudo foi implantado, né, implementado muito rápido, e o governo não conseguiu se socorrer ali de todas as questões que foram surgindo. Mas agora, sim, muitas pessoas já conseguiram regularizar. A segunda parcela do benefício, ela era para sair a data na sexta-feira. Na sexta-feira agora que passou, que vai fazer uma semana. Mas até o momento não tem a definição da data da segunda parcela, então nós não sabemos quando vão ocorrer os depósitos, né, agora da segunda parcela, então isso está totalmente em aberto. O porquê que não saíram ainda essas datas também está em aberto, provavelmente talvez seja até a questão financeira mesmo do governo. A quantidade de pessoas que pediram o benefício foi o dobro do que o governo estava esperando, então sim, foi muito maior, o que com certeza desregularizou um pouco. 26 milhões de pessoas, então 26 milhões de pessoas não conseguiram receber o benefício em razão de, no ano de 2018, ter tido uma renda superior a R$ 28 mil no ano. Então, teve esse número de pessoas que não conseguiram receber o benefício. E também nós tivemos 6 milhões de pessoas que não receberam o benefício em razão de ter excedido o número de pessoas na casa que receberam. Cada casa pode receber no máximo 2 benefícios. Então, cada casa recebe no máximo, né, o valor ali de 2 benefícios. Mulher, mãe solteira, pode receber até R$ 1.200 e as demais pessoas, né, recebem R$ 600 preenchendo os requisitos. Então, no caso, se na casa tiver mais de 2 pessoas que têm direito ao benefício, apenas 2 pessoas vão receber e as outras vão ficar sem o benefício em razão de exceder o número de pessoas na casa, né, que pode receber esse benefício. E isso as pessoas têm que entender, né? Porque todos os dados são cruzados, né? Então você tem, olha, pessoas com o mesmo endereço de residência, né? E a gente viu problemas até nisso, né? De pessoas que se mudaram, não atualizaram os dados, a pessoa que foi para aquela residência também pediu no mesmo endereço e isso conflitou. Né? Então qualquer dado é importante nesse momento porque ele é triado nesse processo. Não, com certeza. Teve uma outra questão também, que muitas mães solteiras não conseguiram o benefício em razão do pai ter colocado o CPF da criança na sua inscrição. Então, o pai não mora na casa com a mãe apenas com a criança, e o pai colocou o CPF da criança na inscrição. Colocando o número do CPF da criança, aí simplesmente, a hora que a mãe vai fazer ali o cadastro, ela não consegue. Então, acaba prejudicando bastante. Ela fica só apenas com R$ 600, não fica com os 1.200. Então, assim, tiveram várias questões, sim, que acabaram prejudicando, né? Mas tem como corrigir. Então, assim, pode entrar no sistema, principalmente quem teve o benefício inconclusivo, pode fazer um novo benefício, fazer toda a solicitação novamente. Desculpa. Pode fazer toda a solicitação novamente, sem qualquer problema, e aí verificar, né, se realmente tem ou não o direito. Quem também já estava com o cadastro no CadÚnico e deu algum problema no CadÚnico, também pode fazer novamente a inscrição, de forma a tentar receber o benefício. Não tem qualquer problema fazer a inscrição nesse momento. As inscrições elas podem ser realizadas até 2 de julho. E quem fizer a inscrição até 2 de julho vai receber as 3 parcelas. Então, mesmo que a data da primeira parcela já se encerrou, a pessoa fazendo a inscrição e verificando que tem o direito, vem o retroativo. Então, a pessoa, de qualquer forma, a inscrição só tem que ser até 2 de julho. Ocorrendo até 2 de julho, conforme for, a pessoa ela vai receber até as 3 parcelas de forma acumulativa. E é isso, né? São 3 parcelas, é o que está estipulado, e tem essa possibilidade. Olha, não recebi na primeira leva, fui aprovado depois, vou receber aí o que ficou para trás. É isso mesmo, aí recebe desde a primeira parcela, então às vezes a parcela pode acontecer até de virem juntos, né? Não sei muito como vai funcionar o calendário em relação a isso do governo, né? Até o momento nós só temos a questão do pagamento da primeira parcela,
mas fazendo a inscrição, sendo aprovado, a pessoa recebe. Eles estavam falando até que é possível a pessoa receber R$ 3.600, porque é a pessoa que faz o cadastro no último momento, então mais próximo, né, a 2 de julho, e se caso o calendário já tiver apontado que as 3 parcelas já tiverem sido pagas e for mãe solteira, no caso vai receber as 3 parcelas de forma cumulativa, então os R$ 3.600. Benefício assistencial do idoso, tem uma mudança aí também. Então, é bem interessante quem já fez a solicitação de benefício assistencial ao idoso e quem tem direito. São pessoas de baixa renda, de 65 anos ou mais, e que, assim, não pode ter, né, não recebe nenhum benefício do governo. Então, não recebe aposentadoria, não recebe pensão por morte, auxílio-doença, não recebe qualquer tipo de benefício do governo. Então, esse idoso, ele tem direito a um benefício assistencial ao idoso. Porém, a lei tinha uma previsão que as rendas da casa, de se tivessem outros aposentados ou qualquer pessoa que recebesse ali valores do INSS, esses valores entravam na renda da casa. Agora já foi determinado que esses valores não deverão entrar para fazer o cálculo, então com isso, quem recebe valores do INSS, que seja de um salário mínimo, esses valores não vão entrar no cálculo. Não entrando no cálculo, mais pessoas vão conseguir receber esse tipo de benefício. Por exemplo, se a esposa e o marido moravam na casa, então apenas a esposa e o marido recebia um salário mínimo e a esposa não tinha qualquer valor. Esse valor de um salário mínimo, o INSS contabilizava ele para fazer o cálculo da renda da casa por pessoa. E agora o INSS não vai mais contar com ele. O INSS não contando com ele, ele já concede automaticamente, sem ter que recorrer à justiça, o benefício assistencial ao idoso para essa esposa. Então acabou facilitando a concessão do benefício. Então, quem teve o benefício assistencial ao idoso indeferido em algum momento, é interessante agora rever em razão da alteração dos critérios na Previdência Social. E sempre, né, quando a gente pensa nessa questão da alteração, é ver de fato o perfil de cada um, se enquadra, se não, para também não tomar uma iniciativa que prejudique depois. Sempre assim, tem muitos requisitos. Às vezes acabam confundindo muito até o benefício assistencial com a questão de aposentadoria, porque o benefício assistencial não pode juntar com pensão por morte ou aposentadoria. Então, às vezes, existe até uma confusão aí nos entendimentos. Mas cada benefício é tem que verificar, né? Cada questão tem os seus requisitos aí para preencher, tanto para receber e tanto para depois para manter esse benefício. Quem tem benefício assistencial não pode posteriormente ter um aumento significativo na renda, porque pode ser cortado e depois é difícil novamente implantar. Então, realmente, a pessoa ela tem que ser de baixa renda, necessariamente tem que estar inscrita no CRAS da prefeitura, né? Está se falando tanto agora do CRAS em razão do benefício emergencial. Então, tem várias questões aí a serem preenchidas para, então, a pessoa conseguir esse benefício assistencial. É um salário mínimo sem 13º. Perfeito. Temos participação aqui dos espectadores. A Maria Sueli, né, ela tem um amigo que está desempregado e não conseguiu receber o auxílio dos R$ 600, diz que o CPF estava com problema. Qual a atitude a se tomar? Tinham muitos CPFs com problema. Outra questão também que estava dando bastante problema era o título de eleitor. Então, quem estava com problema no título de eleitor, o governo regularizou de forma assim em massa, regularizou e posteriormente vai verificar o que vai ser feito. Em relação ao CPF, entrar no site da Receita Federal e muitas questões conseguir regularizar no próprio site da Receita Federal. Outra opção também, caso o site não consiga resolver, é ir até uma agência dos Correios. Então, vá até uma agência dos Correios, que muitas questões do CPF consegue regularizar. Mas também no site da Receita Federal, eles estavam disponibilizando de forma gratuita para a pessoa regularizar esse CPF e então conseguir fazer o cadastro, né, e receber aí o auxílio emergencial. Perfeito. Também com a gente aqui, saindo um pouquinho da questão do auxílio, né, o Edson. Como é que fica a questão dos empréstimos consignados? Os pagamentos foram adiados? Como é que fica esse ponto? Houve uma recomendação da FEBRABAN, que é a Federação, né, dos Bancos, para suspender durante 2 meses os pagamentos dos empréstimos. Nem todos os bancos seguiram essa recomendação. Então, a federação ela ia notificar os bancos para fazer com que houvesse essa suspensão. Não é obrigatório. Os bancos que têm participação públicos ou com participação pública, como a Caixa Econômica Federal, isso foi automático. Até quem tem financiamento de casas fazia o cadastro e havia sim essa prorrogação, né, já essas parcelas passavam para o final do contrato.
Então, alguns bancos foram de forma automática que realizaram essa suspensão, né, de 2 meses, e outros não fizeram. Então, o ideal, assim, às vezes é ir conversar com o gerente, verificar se consegue essa suspensão nesse período agora crítico, e existe sim essa recomendação. Outra questão também, caso ocorra alguma abusividade, alguma questão que esteja fora, né, da normalidade, é procurar o PROCON. Então, procura o PROCON para pedir um auxílio, né, e verificar se estão corretos ou não. E, em último caso, recorrer mesmo à justiça. Quando se pensa também na questão desses acertos, né, que o auxílio inicialmente gerou, a gente viu isso, né, filas na Receita, filas no cartório eleitoral, né, para se conseguir isso, e a dificuldade também no meio de uma pandemia, né, de conseguir solucionar os problemas das pessoas sem gerar aglomeração, como a gente viu também nas portas da Caixa, que as pessoas não conseguiam fazer o aplicativo funcionar, alguns itens, e foram direto ao banco, gerando um problema de saúde também. Não, com certeza. E várias dessas questões, né, que estavam com filas foram solucionadas. Então, a questão do CPF verificar no site da Receita Federal, só se não der certo se dirigir até uma agência dos Correios, né. A questão do título eleitoral, eles disseram, né, que regularizaram todos, então que a pessoa que tinha algum problema, às vezes a pessoa não votou, qualquer questão assim, foi regularizado também, e de forma a evitar as filas. Tem uma questão também que muitas pessoas estão sendo demitidas, né? Então a pessoa ela precisa se dirigir até a Caixa Econômica Federal para dar entrada no fundo de garantia e posteriormente dar entrada no seguro-desemprego. Lembrando que o seguro-desemprego consegue fazer de forma online. Então tem um site que consegue fazer o cadastro do seguro-desemprego e a pessoa consegue receber sem ter que se dirigir a qualquer local. Então isso acaba sendo interessante. E evitar, né, de forma demasiada, evitar mesmo a questão das aglomerações para fazer com que o vírus não circule mesmo, né? Nossa cidade, graças a Deus, sim, né, pelo jeito está tranquila e esperamos, né, que continue assim. E também é interessante destacar isso, né, da questão do auxílio e do seguro, né, porque quem está no perfil do seguro, melhor de fato é o seguro, né, até pela cobertura, pelo período, etc. O auxílio só naqueles casos específicos citados pela lei. Tem que verificar bem, quem está recebendo qualquer benefício do governo não vai conseguir receber o auxílio emergencial. Se a pessoa também tem registro em carteira, então se a pessoa está recebendo, se é aposentado, recebe auxílio doença, seguro-desemprego, nesses casos não preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial, então ela vai receber só o benefício que já vem recebendo. Quem recebe o Bolsa Família, né, vai substituir o Bolsa Família pelo auxílio emergencial, qual for de maior valor a pessoa vai receber, um ou outro, né, alguns casos conseguem receber os dois, mas são poucos casos. Então, assim, tem que verificar realmente se preencheu ou não os requisitos, né? Aí, preenchendo, a pessoa consegue receber. Agora, para a segunda parcela, na primeira parcela, eles fizeram o calendário conforme o mês de aniversário da pessoa. E cada dia eram pessoas que faziam aniversário durante 2 meses. Então, janeiro e fevereiro recebeu determinado dia, março e abril recebeu em outro dia. Agora, para a segunda parcela, de forma a evitar a aglomeração de pessoas na Caixa Econômica Federal, né, e em outros bancos, o governo está fazendo apenas cada mês vai ser um dia. Então, a pessoa que nasceu em janeiro vai receber em um dia, a pessoa que nasceu em fevereiro vai nascer em outro dia, de forma a fazer com que vão menos pessoas nos bancos, né, e que haja menos aglomerações. As pessoas que informaram conta bancária e a conta tinha algum problema ou algum dado não batia, aí automaticamente a Caixa Econômica Federal fez a conta digital, uma conta poupança digital, para a pessoa receber. Então, quem informou a conta, mas a conta deu qualquer problema, automaticamente já foi feita a questão da conta digital para a pessoa receber o valor. Uma pergunta do espectador aqui, né? Ele quer saber se a esposa pode receber o benefício, ela tem 67 anos, é de baixa renda, mas recebe o benefício do LOAS. Não, então o auxílio emergencial ele não se cumula com qualquer outro benefício que o governo está pagando. Então, no caso, como já recebe o LOAS, não vai conseguir receber o auxílio emergencial. Daí pode se verificar, né, outras pessoas da casa, caso preencha o requisito, preenchendo recebe, mas no caso a pessoa que recebe o LOAS não consegue receber o auxílio emergencial do governo. A gente sempre lembra, né, que benefícios não são cumulativos, né? A maioria deles, mesmo agora a pensão também por morte, ela tem
restrições na nova legislação. Isso. E o auxílio, no caso do auxílio emergencial, né, é uma questão substitutiva de renda. E o benefício assistencial, ele também acaba, a pessoa ela não teve as contribuições para o INSS, então o governo ele disponibiliza em razão da necessidade da pessoa. Então, nesses casos, não vai conseguir receber o auxílio emergencial e o benefício assistencial. E o mesmo acontece com quem está aposentado, quem tem carteira registrada, recebe auxílio-doença, recebendo qualquer valor do governo, com exceção do Bolsa Família, a pessoa não vai conseguir receber o benefício emergencial, o auxílio emergencial. Perfeito. A gente falou das mudanças, né, na questão dos benefícios dos idosos, agora também tem a questão do auxílio-doença. Tem uma questão no auxílio-doença, que agora é uma questão momentânea, em razão de tudo isso que está acontecendo, né? Então, quem faz a inscrição no auxílio-doença tem que ser tudo online, as agências da Previdência Social estão fechadas, tem uma programação que o fechamento ele continua até dia 22 de maio, posteriormente é para reabrir, mas não sabemos ao certo como vai ficar, se vai ocorrer prorrogação ou não. Então, em razão das agências estarem fechadas, tudo é pedido de forma online. Então, junto os relatórios médios, os requerimentos, tudo é feito pelo site do INSS. E o governo está concedendo esse benefício por 3 meses no valor de R$ 1.045, então no valor do salário mínimo. Quem tem direito a receber mais do que o salário mínimo, aí no caso, posteriormente vão vir esses valores, mas inicialmente vai ficar limitado ao salário mínimo. Aí a pessoa recebe esses 3 benefícios e posteriormente, né, daqui 3 meses, verificar como está e pode ter aí uma prorrogação, e se a pessoa tinha direito a mais do que o salário mínimo, vem essa diferença. Perfeito. E é interessante também ver isso, né, que as pessoas não podem começar a depender dessa diferença, né, ela é provisória. Com certeza, né? Então, esse benefício emergencial ele é provisório, inicialmente ele tem a previsão de 3 meses, por ato do Poder Executivo, no caso o Presidente da República, é só assinar que ele consegue prorrogar esse benefício pelo prazo que for necessário, então também tem essas questões. Tá? O governo aqui do estado de São Paulo, ele também disponibilizou que ele está chamando de merenda em casa. O que seria? Os estudantes das escolas estaduais, eles têm direito a receber R$ 55 e conforme for R$ 110 por mês durante essa pandemia. Vai ser verificada a renda da família, se a família está inscrita no CAD único e conforme for vai ser disponibilizado esse valor. Esse valor, como os valores do auxílio emergencial, vai ser também uma conta digital e conforme for a pessoa pode pagar a conta, fazer transferência com esses valores. Então é R$ 55 ou R$ 110 para os alunos das escolas estaduais. Então o governo, no caso do estado de São Paulo, que disponibilizou esses valores. E lembrando, né, que não são para todos os alunos, tem essa questão do perfil de renda da família. É bom ficar bem atento, né, porque tem o perfil, então cada família tem que verificar se tem ou não os direitos. Então, verifica através do cadastro que já tem, então, através do cadastro único, verifica o direito, então só então, né, que é disponibilizado esse valor. Mas não são todas as pessoas que têm esses direitos, né? Então, é conforme preenche ou não os requisitos. São específicos, esses benefícios são específicos para as famílias de baixa renda, não de forma, né, que vai disponibilizar para todo mundo. Em razão do governo mesmo, né? Porque são muitas questões que o governo está assumindo. Espero, né, que ele consiga aí arcar com todas, mas temos que pensar também que o governo acaba sendo como uma empresa, né? Chega um momento também que não consegue, em razão disso que se criam os critérios para realmente para quem precisa. E de fato, né, é muito claro essa questão do perfil de necessidade, né? A gente não está falando aí de igualdade, mas de equidade, né? Tratar de maneira diferente os diferentes, né? Ou seja, auxiliar quem mais necessita. Esse princípio da igualdade, né, ele vem desde Rui Barbosa, né, e fala tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades. Porque se nós tratarmos todos iguais, nós não estamos pregando o princípio da igualdade. Então, por isso que é analisado, né, cada caso para fazer com que todos tenham um mínimo para a sua subsistência, né? No caso, está se preocupando com a comida mesmo. Então, se preocupando com esse mínimo de subsistência para as pessoas conseguirem comer aí e ter uma sobrevida. Então, vamos ver, mas vamos esperar agora, né, que tudo isso passe de forma rápida e o governo está prestando, sim, uma boa assistência, né? E tem o auxílio emergencial, tem outras medidas do governo, de forma a manter as condições básicas.
muitas crianças, né, iam à escola muitas vezes para comer, né, necessitavam dessa alimentação da escola. Então, em razão disso, o governo está disponibilizando esses valores para subsidiar a alimentação da criança. E também destacando, né, mostrando a questão da importância de que as pessoas entendam essa ação do perfil, né? Porque muitas vezes fala assim, mas eu não recebi. Mas você pode ter certeza que quem recebeu tem, né, uma condição, uma necessidade bem maior. Com certeza. Né, a necessidade, né, de analisar cada caso e verificar realmente quem necessita. Então, verificar se realmente a família necessita, porque se o governo for pagar para todo mundo, simplesmente não vai conseguir mesmo pagar. Então, e em razão disso, né, que é interessante pagar para cada família, conforme analisando aí os critérios do CAD único. O CAD único, quando que ele foi criado? Antigamente, haviam vários cadastros. Então, na época do Fernando Henrique Cardoso, havia cadastro para gás, haviam vários cadastros. Então, quando ia se verificar se a pessoa precisava de alguma coisa, se analisava vários cadastros, ou a pessoa tinha que fazer um novo cadastro. Então, a partir de então, foi criado o cadastro único. Então, ali estão todas as informações da pessoa, tanto o Estado, a Federação e o município podem acessar esse cadastro, de forma a verificar realmente se a pessoa tem ou não o direito. Isso facilita para a pessoa e para o governo. Se a pessoa não tem que fazer vários cadastros, um para o gás, um para a energia, um para receber uma cesta básica, ali já está tudo unificado, então por isso chama cadastro único. E aí facilita também tanto o governo disponibilizar valores para essas pessoas e para a pessoa também, né, porque ela faz só um cadastro e ali ela já consegue todos os benefícios. Sempre que a pessoa vai pedir benefício assistencial, seja ao idoso ou ao deficiente, necessariamente ela precisa estar nesse cadastro, que é o que comprova, né, que ela é de baixa renda. Perfeito. A Andréia, parabenizando pela clareza aqui das explicações, e colocando justamente isso, né, que nós tivemos aí um grande problema na questão do auxílio emergencial, em função de pessoas que se cadastraram sem necessidade, ou de outras que o sistema lançou sem a necessidade, que foi o caso dos militares que receberam indevidamente. Então, muitas pessoas, essa questão dos militares é uma questão que fica em aberto porque que deixaram passar de forma tão simples, né? Eles estavam cadastrados no CAD único, mas não basta estar cadastrado no CAD único. Então, assim, não basta a pessoa estar no CAD único e necessariamente ela vai receber o valor do auxílio emergencial. Ela tem que estar cadastrada no CAD único, aí com isso ela não precisa de preencher todas as informações no aplicativo, mas o governo mesmo assim vai analisar se ela preenche ou não os requisitos para disponibilizar o valor. Então, essa questão dos militares não dá para entender muito o que aconteceu, né, para eles conseguirem receber esses valores. Mas já saíram notícias falando que vão verificar, né, e conforme for, ocorrerá a devolução desses valores. Então, é realmente analisar aí caso a caso, né, para verificar realmente quem tem direito ou não. Perfeito. José Carlos aqui, né, a gente falava em blocos anteriores, né, quem não recebeu, que tinha algum problema, que consiga corrigir e lançar de novo aí no pedido, né? Tem chance ainda de receber o auxílio? Tem sim. Então, principalmente as pessoas que ficaram com o benefício inconclusivo, então que eles não concluíram por falta de alguma informação, ou as pessoas que não preencheram as informações porque estavam no CRAS, essas pessoas elas podem fazer novamente a solicitação do benefício e vir a receber. Como nós já falamos, né, as solicitações realizadas até 2 de julho, a pessoa vai receber como se tivesse feito no primeiro dia. Conforme for, ela vai receber os 3 valores acumulados, então recebe tudo de uma vez, mas quem fizer agora ou quem ainda está com pedido em análise, tem sim direito a receber o benefício e recebe todas as parcelas. No caso, só a primeira foi paga, né? Nós não sabemos as datas dos outros, mas se caso até 2 de julho já tiver sido paga a segunda e a terceira, quem fizer até essa data recebe as 3 de uma vez só. A André também parabenizando aí pela clareza das informações e colocando, né, como você disse bem, o presidente pode ampliar o prazo, mas se fala muito da questão dos recursos, do governo ter ou não recursos. Nesse caso aí com a devolução dos militares, né, desse volume grande, então já se tem a garantia de pelo menos, né, esses 600 mil aí que tinham sido beneficiados indevidamente auxiliarem outras pessoas por mais tempo. Com certeza, e auxiliar realmente quem precisa, né, quem não recebe qualquer outro tipo de valor, que acaba sendo bem interessante. Vamos ver como que vão ocorrer essas apurações, né,
e a devolução também. Não sei se vai ser de uma vez ou não, né? Vamos ver como que vai acontecer essas questões. Mas sempre é bem interessante, né? Tudo ficar de forma correta e realmente o dinheiro chegar a quem necessita. O Fernando coloca uma questão interessante. Ele recebeu o seguro-desemprego, sendo que a última parcela foi agora em abril, né? Aí ele pergunta, né, terminado esse auxílio, ele pode tentar entrar no auxílio emergencial? Então, Fernando, com certeza, né? Porque assim, a partir como recebeu a última parcela em abril, agora no mês já de maio, já passa a ter esse direito. Acontece isso também com as pessoas, às vezes, que foram demitidas e que não tiveram direito ao seguro-desemprego. Então, a pessoa estava recebendo, estava trabalhando até abril, né? E posteriormente ela ficou sem esse direito. Então, no caso, essas pessoas também têm direito a fazer o cadastro do auxílio emergencial. Então, a questão mesmo é fazer o cadastro, né? O sistema do governo provavelmente já vai estar atualizado com as suas informações, como você já recebeu o seguro-desemprego, então provavelmente vai receber sim o auxílio emergencial. Aí no seu caso provavelmente não recebe as 3 parcelas, mas provavelmente recebe sim. E é interessante isso, né? Dar a entrada com tudo certinho o mais rápido possível, porque a gente sabe que demora aí o trâmite. Com certeza. Muitas dessas questões que estão em análise, a maioria das questões não são culpas da Caixa Econômica, a maioria não, né? Assim, essa questão de liberação de valores, a Caixa Econômica Federal, ela pontuou que é a questão da data prévia. Data prévia é quem está fazendo, né, a análise dos requisitos, se a pessoa preenche ou não os requisitos, e quando a data prévia ela conclui, em 3 dias ela disponibiliza essa informação para a Caixa, que repassa o valor. Mas a questão é essa, né? A data prévia passar essas informações para a Caixa. Então, toda a demora na análise e tudo é desse órgão que está fazendo todo esse levantamento para verificar se a pessoa tem ou não um direito, esse órgão que se chama data prévia. Perfeito. Também aqui o nosso espectador, o César, que ele falou que viu que o governo também liberou aquela questão, né, de dobrar o auxílio no caso dos pais solteiros. Aí ele pergunta, o pai que já recebeu, por exemplo, a primeira parcela lá nos 600, ele pode acertar essa questão para receber os 1.200? Então, só que por enquanto tinha passado no Congresso e no Senado e o presidente da República não sancionou. Então, assim, não foi aprovado, não teve a assinatura do presidente. Nessa mesma questão, além dos pais, de quererem incluir os pais solteiros, também estava incluindo a questão das mães menores de idade. Porque a mãe que tem menos de 18 anos, as pessoas menores de 18 anos não preenchem os requisitos para receber o benefício emergencial. Então, queria-se incluir as mães menores de 18 anos. Porém, essa questão passou no Congresso e na Câmara, no Senado e na Câmara, só que o governo não sancionou. Então, por enquanto, não foi aprovado e até onde eu vi, ele tinha dito que não ia aprovar. Então, nós estamos nessa questão. Caso seja aprovado, né, aí provavelmente, que mesmo quem já recebeu vai poder sim receber a diferença. Mas lembrando que ainda nós não temos qualquer previsão nesse sentido. Perfeito. FGTS, né, também é uma questão que terá liberação agora. Então, o governo está prometendo uma nova liberação do FGTS, né, de forma a tentar aí, novamente reaquecer a economia. E essa liberação do FGTS, ela vai ocorrer do dia de junho, do dia 15 de junho até 31 de dezembro. Aí nós não temos todo o calendário, mas é de 15 de junho até 31 de dezembro. A liberação vai ser no valor de um salário mínimo, no valor de R$ 1.045. Então, vão ocorrer aí essa liberação para os trabalhadores, né, que tem valores de FGTS depositados. Claro que a pessoa tem que ter o valor já lá depositado. E vão ocorrer essas liberações para os trabalhadores, de forma a tentar, né, aquecer a economia. Lembrando que o Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, quando nas falas dele, eles estão bem otimistas. Eles falam que vão conseguir reaquecer a economia. Esse reaquecimento, né, através das expectativas deles, serão através da construção civil. Então, a construção civil do governo é construir pontes, estradas, essa construção de massa mesmo. E outra questão também que eles estão prometendo são casas do Minha Casa Minha Vida, né? E por que tudo isso? De forma a empregar mais pessoas e tentar diminuir essa grande, né, crise que nós estamos entrando. Porque nós estamos enfrentando no momento uma crise política, uma crise econômica e uma crise na saúde, né? Então, infelizmente, assim, o Brasil acaba estando com uma crise bem profunda. Então, eu espero, né, que realmente todo esse otimismo do governo, ele se reflita e que realmente ocorra, de forma as pessoas sofrerem aí o mínimo possível. E é interessante, né,
essa visão mais global da situação, né? Porque a gente acaba vendo uma discussão muito grande, muitas vezes só na esfera econômica local, né? Que eu digo local é do país, mas nós estamos com o mundo travado comercialmente. E a gente via isso, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo próximo aqui, que é Franca, né? Queria reabrir as indústrias dos calçados, etc. Aí reabriu. Aí não tinha para quem vender, porque o mercado internacional não está importando, né? Então também não depende só da estrutura e do arranjo local. Não, e é tudo muito complicado, né? Como disse, é difícil falar quem está certo e quem está errado. O governo do estado está certo ou está errado? Eu sinceramente não sei. Quem está trabalhando em hospitais, e principalmente os hospitais de São Paulo, que estão lotados, que estão lidando com TI, que teve algum colega que morreu, fala, nossa, que absurdo. Quem é o dono da empresa, que está com a empresa fechada, tendo que demitir funcionários, risco de falência, muitas vezes risco também de uma doença como a depressão. A pessoa pode ficar doente com todo aquele cenário econômico que está pegando a sua empresa, a sua família, então ela também pode ficar doente, né? Então, assim, quem está certo e quem está errado é muito difícil de saber, né? Só espero que os políticos estejam agindo com verdade mesmo, no realmente que eles acreditam e não com interesses políticos, né? Mas a partir do momento que ali é genuíno, que realmente ele tem aquele interesse de ajudar a sociedade, vamos ver agora o que vai acontecer. E não dá para saber, né? As análises são todas muito superficiais, aí só com o tempo para saber quem estava certo e quem estava errado. Se tiver certo e errado nessa história, né? E é bacana pensar nessa questão que ela é uma ação de médio prazo, né? A gente não vai resolver o problema do dia para a noite, né? As pessoas têm que compreender isso, né? Que é tudo de maneira gradual e a economia também vai ter que ter o seu viés aí de maneira gradual. A questão da saúde, eles prometem essa vacinação para apenas daqui a um ano, né? A vacina sair mesmo, então só daqui a um ano. Então, provavelmente, sim, resolver mesmo daqui a um ano. Tem alguns países da Europa que fizeram a sua reabertura e parece que começaram a ter novos picos em razão dessa reabertura. Então, assim, é tudo muito em aberto, né? Muito difícil, assim, ter uma análise concreta e falar o que realmente é certo ou errado. E a economia depois também vai gradual no seu aquecimento, né? Uma questão triste, assim, para nós, né? Porque era um momento de reaquecimento da economia e que, em razão de tudo isso, acabou tendo aí uma grande queda. Então, com certeza, assim, é um momento ruim para a nossa história, mas que todos passem com saúde, né? O maior paz possível. E essa questão toda da economia depois também pode gerar uma outra questão, que é a violência. Muitas pessoas, né, acabam sofrendo um grande problema financeiro, e, infelizmente, né, acaba indo para essa questão da violência, então acaba aumentando o número de roubos e tudo mais. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Rezar para tudo isso passar rápido e da melhor forma possível. Perfeito. E também eu acho que é o momento de se observar pontualmente a questão das ações de governo, porque é como a gente coloca, né? Não é aquilo que saiu publicado que já está definido, né? Como a gente colocou da questão dos pais solteiros, né? Olha, às vezes vota na Câmara, mas não votou no Senado ainda, né? Não passou por toda a estrutura de votação, o presidente tem que sancionar, então leva um tempo, né? Eu via o anúncio aí do auxílio financeiro que os municípios vão receber aí para amenizar um pouco a queda da arrecadação. E aí eu via pessoas compartilhando que esse recurso era para usar no combate do Covid, né? Enfim, o recurso não tinha nem sido liberado, estava em discussão dos valores, e aí já tinha gente cobrando prestação de contas de um recurso que nem chegou. Não, e aí é complicado, né? Isso mesmo, o pessoal presta conta sem entender para que realmente, qual a finalidade daqueles valores, né? E acaba sendo utilizado de outra forma, que não para o Covid nesse caso, e aí acabam cobrando, né? E por que o dinheiro não foi aplicado? Mas igual na nossa cidade mesmo, né? Graças a Deus estamos com poucos casos, espero que continue assim. Então, a questão mesmo, se vem dinheiro para o Covid, é fazer uma reserva, porque graças a Deus estamos com poucos casos, né? Então, ir analisando assim de forma pontual, e acho que as pessoas também têm que ter um pouco de paciência com tudo, assim. Até com a questão do aplicativo, por exemplo, foi tudo muito rápido, né? Então, o governo criar esse aplicativo, fazer tudo isso, então ter um pouquinho de paciência, às vezes se informar melhor. Todas essas questões, igual do auxílio emergencial, tem vários canais da Caixa Econômica Federal para se verificar se vai ter direito, se não vai ter, tirar dúvida. Tem 0800, tem vários telefones que pode ligar, tem redes sociais. Então, tentar entrar em contato de forma a evitar, né, as aglomerações, que parece que agora deu uma boa melhorada. Nos últimos dias teve uma ajuda da prefeitura também para organizar as filas.
e agora pelo jeito regularizou, e eu acredito que a segunda parcela agora também vai ser mais tranquilo, né? Porque a pessoa já tem o direito, também a forma de pagamento vai ser mais lenta, né? Vai ser mais gradual, então com isso acaba facilitando e muito. Já se habituaram também com o aplicativo e com as ações, né, para fazer a execução disso? Com certeza. Perfeito. Thaís, eu quero agradecer a participação, a presença conosco, deixar o programa sempre à disposição e esperar realmente, né, que a gente tenha aí esse olhar do governo com o benefício correto, chegando corretamente nas pessoas que necessitam, para a gente passar essa fase aí com a economia, enfim, com todas as estruturas afetadas o mínimo possível. Com certeza. Agora vamos ter um pouquinho de paciência, né? Confiar também um pouquinho em Deus, acho que ajuda nesse momento. E agora vamos esperar, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Nossa cidade não foi tão impactada assim com pessoas doentes, né? São poucos casos e espero assim que continue. Muito obrigada, é sempre um grande prazer estar aqui. Uma ótima tarde a todos.